Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje temos conosco o Marcelo Antoniazzi. O Marcelo foi sócio da Ernst Young, sócio da Accenture. Hoje ele tem a empresa dele, a TM Consulting, que atua em projetos de transformação de empresas. Também trabalhou bastante tempo, 30 anos aí de experiência na área financeira, na área de logística e também em atuação em startups. Antônio, muito obrigado pela sua presença no programa. Tá bom. Obrigado, Secato. Assim, muito legal estar com você novamente. Estamos aqui para ajudar e contribuir aí no programa. Muito bom. Legal. O programa, conta um pouco da sua história. Uhum. O que você fez até aqui, as empresas que você passou. Legal. Eu iniciei minha carreira, eu sou engenheiro de produção, né, de formação, então já comecei tentando otimizar as empresas aí, né, na área fabril, e fui trabalhar na época Andessim Consulting, agora Accenture. A gente fazia muito essa parte de remodelagem de processos industriais, modelagem de processos de serviços também. Depois fui trabalhar na minha primeira startup, né? Naquela época não se chamava startup, mas chamava WebBB, onde a gente desenvolveu a parte digital de e-procurement e e-logistics, né? Quer dizer, você fazer a transformação das empresas também pela área digital. Depois voltei para ser sócio da Accenture e lá a gente atuou também transformando as empresas da área digital. Depois fui sócio de uma empresa de logística e no final fui sócio de uma empresa da Ernst Young. Nessa época, eu me encantei aí pelo assunto de inteligência artificial e a gente resolveu, né? Eu resolvi investir numa empresa de inteligência artificial. Então, foi a primeira grande virada de mesa, foi deixar de ser executivo, formalmente executivo, para investir e tocar uma empresa de inteligência artificial do zero, né? A gente tirou ela do zero. Isso foi em 2019. Você falou que você fez Uhum. transformação digital, chamava WebBB, né? Isso, isso. E que ano que foi isso daí? Isso aí fazem. A gente começou o início dessa jornada em 2000, mais ou menos. Foi quando eu comecei. 23 anos atrás. Não se falava em transformação digital ainda. Isso foi assim, foi basicamente no início da internet. A gente começou a ter o que a gente chamava de marketplace, que hoje em dia tem os vários marketplaces. E essa WebB, o conceito era web, né? B2B, né? Quer dizer, business to business. Então ela tinha um conceito, era de um grupo, que ela tinha uma parte que era o Shoptime, que era B2C, e eu tinha a parte B2B, que era a WebB, que hoje chama NIMBY, né? Então, a ideia era você pegar as compras das empresas ou a logística das empresas e otimizar através de canais digitais, né? Interessante. E depois isso desenvolveu e virou ali o que a gente chama, o que é conhecido hoje como marketplace. Isso, você tem vários marketplaces, você tem... hoje em dia o mercado B2C é muito mais desenvolvido que o B2B. Mas algumas das empresas que existem hoje, por exemplo, a SAP comprou a Ariba, que é uma das maiores. A gente operava com a Ariba, por exemplo. Então, é um mercado que ele ainda tem muito a se desenvolver. Foi desenvolvida na época uma joint venture da Accenture com a SAP e com a Petrobras, que se transformou na Petronet, que existe até hoje, tem 23 anos. Então, foi bem no iniciozinho realmente dessa transformação digital aí das empresas. Eu lembro que a Accenture, eu fiz engenharia na Poli, Sim. E a Accenture era uma grande contratante, né? Sim. Contratava dos meus amigos que faziam estágio, metade era na Accenture e era implementava muito SAP. Isso. Você começou com isso lá na Accenture? Eu comecei na Accenture na parte de supply chain e, obviamente, lá dentro, a maioria das transformações ocorrem na transformação dos negócios, dos processos, mas sempre tem um componente de tecnologia, né? Então, por exemplo, lá na época da Petrobras, a gente começou com um projeto que a gente chama de Strategic Sourcing, que é compras estratégicas, e ele culminou em olhar também as compras, vamos dizer assim, mais transacionais, onde era você tentar consolidar essas compras e você utilizar esse poder de barganha através de canais digitais, por exemplo, leilão reverso e tudo mais. Então, é um processo natural de você otimizar processos, reduzir custo e também fazer
a conexão via tecnologia. Agora, existe ainda um preconceito de que isso só vale para empresa grande, para multinacional, para grandes compradores, mas para as empresas menores, médias, já tem ferramenta disponível, né? Sim, já tem ferramentas, algumas até gratuitas, e você hoje em dia já consegue se utilizar tanto como comprador como fornecedor. Então, como você falou, né, esse mercado que é o marketplace, você pode estar na ponta da venda como na ponta de vender ou de comprar. Fora do Brasil, esse mercado é um mercado muito mais desenvolvido e, por exemplo, você já tem hoje, vamos dizer assim, a contratação de serviços de fora, por exemplo, que a gente chama de offshoring. Então, por exemplo, você pode estar contratando o Marcelo Antoniazzi. Hoje, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa inglesa. Então, você pode estar contratando serviço, e isso é muito importante em tecnologia, e essa contratação pode ser feita através desses canais digitais também. Sabe que na Atento, quando eu fui Head Global de M&A lá, a gente fazia compra de empresas nearshore, perto dos Estados Unidos ali, Sim. do Caribe, que falavam inglês, Sim. para atender o mercado americano, né? Mais ou menos isso. Você contratar, hoje com o mundo do jeito que está digital, não importa, né, onde você contrate as pessoas, né? Hoje em dia você tem uma tendência natural e mundial, e esse é um dos pontos aí de transformação das empresas, elas olharem polos de redução de custo importante. Então você tem hoje um importante que é na Colômbia, Medellín, onde tem algumas empresas de telecom que estão associadas lá, e empresas de serviços, onde você tem vários shared services lá. Manila também é um caso interessante. Em alguns lugares no Brasil também você consegue ter alguma coisa nesse sentido. Eu tinha meu melhor analista de BI, Sim. morava em Teixeira de Freitas, na Bahia. Então isso é muito comum. E morava em home office. Sim. Né? A pandemia acelerou muito isso, né? Sim. E foi fantástico. E não volta atrás, né? Não volta mais, Não. né? Então não tem como reverter uma mudança de hábito, né? Hoje eu estou há 1 ano com esse projeto com os ingleses, 100% home office. Você faz algumas reuniões no cliente, mas a maioria do tempo é home office. Então essa é uma tendência. E nessa carreira de executivo foram quantos anos? 30 anos? A gente tem aí de executivo 30 anos, né? Nas grandes empresas aí eu diria que uns 20 e poucos anos, e o resto nas startups, uns 10 anos nas startups. E a grande virada de mesa sua foi ir para uma startup, sair de uma... É uma coragem, meio maluquice, meio coragem, né? Que é você largar, obviamente, o conforto de você ter um salário fixo, você ter os bônus, né? Toda a situação mais confortável de ser um executivo. Obviamente você tem as pressões dos executivos, só que você montar uma empresa do zero. Então você tem... você já viveu isso, né, Secato, em alguns momentos. Você pegar uma empresa que tem restrições de caixa, que você precisa desenvolver o produto. Então, você pegar uma ideia, né? Era uma ideia de você ter uma inteligência artificial que conseguiria alavancar muito esse processo, né? Então, é uma mudança bastante grande na vida, né? Na vida pessoal e também profissional. Eu falo que a startup ela é muito parecida com uma empresa em crise. É a mesma coisa o bebê e o idoso, né? Às vezes eles precisam dos mesmos cuidados, né? Sim. Porque a startup ela está sem dinheiro, com uma incerteza do futuro, né? Sem fluxo de caixa, né? Dependendo de capital externo. A empresa em crise é a mesma coisa. Sim. Né? Sem dinheiro, precisando de dinheiro externo, sem saber se vai ter receita. Então, a restrição de caixa, né? Você não ter o caixa, ele se aplica nos dois casos. Acho que a única diferença que acho que piora com a startup, principalmente em tecnologia, é quando você ainda falta uma situação que é pior ainda, que você precisa definir o seu mercado e eventualmente checar se aquele mercado vai querer aquele seu produto ou não. Então tem toda uma parte de entendimento do que vender, né? Por exemplo, no caso lá da Ex Machina, que era essa empresa de inteligência artificial, era um software desenvolvido pelo meu sócio que era genial, só que aonde encaixar, aonde você vai gerar valor para as empresas. E o segundo passo
esse valor ele vai se transformar quanto em revenue, em receita para mim. Então, além desses pontos que você levantou, você entender o que sua empresa vai fazer, basicamente, né? Ela vai fazer, o que ela vai desenvolver e em que velocidade. Então, tem certeza de receita, mas um ponto maior ainda é, ela vai vingar em termos de produto ou não. Então, esse é um ponto importante. Que também é uma outra virada de mesa. Quer dizer, você se olha e você pode fazer tudo, mas se você fizer tudo, você não tem caixa. Então, eu posso... no nosso caso lá, a gente podia fazer qualidade de líquidos, por exemplo, através de imagem, até você fazer qualidade checagem de som, por exemplo, né, através de padrões. Mas onde é que eu vou focar? Que produto? O que eu vou gerar? Então, esse tipo de coisa é algo que sempre vai ser um desafio para uma startup, né? Como é que foi isso? Você conhecia já o fundador? Como é que foi essa migração? A migração, basicamente, a gente conhecia, começou um namoro ainda na época que eu estava na Ernst Young, pedi a permissão para investir, comecei investindo pouco. Saiu de uma Big Four, sócio. E a gente começou com uma participação menor. E eu brinco que você vai se empolgando, né? Então, um dos pontos você tem que saber mais ou menos aonde é que você tem que parar em termos de economia e tudo mais. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você tem que tomar muito cuidado para você não passar o limite do quanto você vai investir das suas economias e tudo mais. É o famoso stop loss, né? Se a coisa não vai para frente. Né? E isso eu diria que é um dos grandes aprendizados que eu tive, né? Quer dizer, em geral é difícil você saber quando é o stop loss. Você sabe quando você tem uma racionalidade. Quando você cria aquele bebê, você vai alimentando ele mesmo quando ele... Então, no nosso caso, eu saí em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e veio a pandemia. A gente estava num crescimento muito interessante, já estava com 13 clientes multinacionais, um pipe legal, e todas as empresas pararam de investir em inovação. E como é que é? Me conta um pouco. Como é que é? Essa startup fazia o quê? Como é que vocês... Ou ela faz o quê ainda? Ela tá viva. A gente teve que fazer uma virada de mesa exatamente para ela sobreviver. Ela é uma ideia muito genial. Ela consegue identificar padrões de qualquer tipo de sinal eletrônico. Então, o primeiro teste que foi feito através de um líquido, né? Então, você tem esse copo aqui com essa água e você, através de uma foto ou um filme, você consegue saber se esse líquido está dentro de uma qualidade específica ou não, ou dentro de um padrão específico ou não. Então, através de imagem, ele consegue saber a qualidade de um líquido sem tocar no líquido. Basicamente é isso. E onde é que serve isso? Você pode olhar isso combustível. Então, hoje em dia, a gente tem um dos clientes, uma grande distribuidora de combustível, está fazendo essa avaliação dentro do sistema de produção dela. Como você pode fazer isso, por exemplo, num refrigerante. Então, também tem uma empresa muito grande, uma multinacional, que também está avaliando essa solução para a qualidade do produto que ela está gerando. É muito mais barato do que testar a amostragem, por exemplo. O que acontece? Tudo que passa ali... Isso, você pode produzir, sei lá, um dia inteiro, aí você vai lá, uma pessoa tira uma amostra e leva para um laboratório. A gente consegue avaliar isso 30 vezes por segundo. Então, esse é um exemplo de uma aplicação que a gente chama, né? Uma aplicação da inteligência artificial. Mas, por exemplo, na época da Covid, a gente chegou a testar a tosse Covid via celular. Então, por exemplo, a pessoa tossia pelo celular e você conseguia saber se ela estava com Covid ou não. Aí você fala, poxa, mas isso é maravilhoso, por que não foi implantado? Porque existia toda uma necessidade de caixa para você fazer o que a gente chama de clinical trial, ou seja, você tem que fazer testes primeiro em animais ou depois em humanos, e você tem toda uma dinâmica, uma metodologia que custa dezenas de milhares de milhões de reais. Então, só uma multinacional consegue fazer. Então, não foi implantado e a gente vai lançar nesse próximo semestre o que a gente chama de padrão de voz. Ou seja, antes de você pegar seu carro, você vai falar no seu celular e ver se você está adequado para fazer aquele percurso, se você está doente, se você não está. Então, esse é o tipo de aplicação que você pode fazer. Ou seja, a gama de aplicação é muito grande. Qual é o problema disso? Em geral, quando você está muito abrangente, você tem dificuldade
de focar onde você tem que ter receita. Uhum. Então, esse balanço é muito importante. E a gente teve que fazer isso na pandemia. Desistir da tosse Covid, por exemplo, e focar especificamente nessa parte de líquidos, onde a gente conseguia ter receita para a gente sobreviver. Tivemos que reestruturar a empresa, né? Reduzir, tivemos que tirar... Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que saí da empresa e estou com essa minha empresa de consultoria e contribuindo ainda com a Ex Machina, mas de uma forma mais pontual, para exatamente fazer a sobrevivência da empresa. Então, você tem que aprender ao tamanho da empresa, enxugar a empresa para o tamanho que ela tem que ser naquele momento. E agora ela está voltando a expandir de novo. Então, um exemplo, a gente está com um cliente que é parecido, não é no ramo de tecnologia, Sim. É no ramo de logística, Sim. mas que o CEO chegou para a gente e falou, poxa, eu preciso manter essa pessoa, porque essa pessoa, quando a empresa voltar a crescer, ela vai ser muito importante, porque ela tem um conhecimento específico, não me recordo qual era a especificidade daquele conhecimento, Sim. mas o fato é que aquela pessoa naquele momento não fazia sentido, porque não tinha caixa. Então, quando eu voltar a crescer, eu vou precisar dessa pessoa. Peraí, mas eu só vou voltar a crescer se eu tiver caixa. Então, eu só vou ter caixa se eu não tiver custo e eu vou ter que cortar o custo. Então, essa pessoa é importante, mas não agora. Então, é saber entender quando que as pessoas são importantes, no momento que está. Então, o que você falou, tomar decisão. Poxa, não dá para fazer agora? Vamos esperar. Agora não é momento para ter um CEO, Marcelo, lá, porque custa X reais por mês. Talvez eu tenha que reduzir o tamanho da empresa para voltar a crescer no futuro. Sim. Esse ponto de decisão, essa tomada de decisão, é que a gente vê bastante resistência dos sócios, né? Sim. E não é resistência racional, é o que você falou, é irracional. Eu cresci nesse negócio, eu fiz essa coisa acontecer, Sim. agora eu tenho que escolher um mercado, porque eu quero atacar todos os mercados. Sim. Né? Mas não tem dinheiro, não tem caixa para isso. Né? Esse é o dilema, acho que eu diria que não só das startups. Das startups você tem um dilema porque você tem a incerteza dos mercados. Então, às vezes você tem a vontade de atacar todos os mercados para saber qual é que vai dar certo, basicamente. Então, a forma como você avalia, né, qual é o mercado, você tem algumas técnicas e algumas metodologias associadas a isso. Mas falando, por exemplo, da virada de mesa e a gente tinha montado um plano de negócio e ele, obviamente, com a pandemia, ele falhou. Um choque externo aconteceu. Exatamente. Na prática, os clientes ligavam e falavam, você não pode entrar na minha empresa. Teve um cliente onde a gente... Não pode entrar por fatores de segurança. De segurança, por causa da Covid e tudo mais. Por exemplo, teve um cliente que ele falou assim, era uma plataforma de petróleo, a gente não podia nem ir na plataforma fazer a instalação. Então, a gente teve que mandar pela logística, né, do cliente. E quem instalou todo o equipamento foi o cliente e depois funcionou, foi muito bem. Mas o grande ponto é o seguinte, você tem que refletir, por exemplo, quais são os seus custos essenciais de verdade e avaliar o que a gente chama de base zero. Né? Quer dizer, qual é a sua base zero? Você está no momento de base zero, onde você, em alguns momentos naquele período, a gente teve receita zero. Quando você tem receita zero, você tem que entender o seguinte, cara, o que eu tenho que fazer para adormecer a empresa, para ela voltar a crescer no momento que eu começar a ter receita de novo. Então, essa é uma decisão difícil que você tem que cortar na carne, mas ela é fundamental para ter a sobrevivência das empresas. E o que eu vejo na minha experiência, não só na minha empresa, mas nas empresas onde eu presto serviço, as pessoas têm muita dificuldade, elas misturam muito o que é essencial com o que é o nice to have, né? É o que eu gostaria de ter, ou talvez é um conhecimento que você não gostaria de perder. Às vezes você não precisa perder, você pode eventualmente parcerizar. Isso é uma outra experiência que eu tive. Você tem que trabalhar muito forte o que é custo fixo e custo variável. Às vezes você quer um parceiro, um Secato, por exemplo, que tem um networking muito grande, e você vai pagar ele no variável. Às vezes até muito mais do que você pagaria no fixo. Mas você vai ter ele no momento que ele trouxer resultado. Então, hoje, por exemplo, em alguns clientes, né, em alguns parceiros de negócio, eu trabalho dessa forma, através de Success Fee, por exemplo. Então, isso é um modelo onde então, a gente começa a ver o mercado se desenvolvendo muito fortemente. É você trabalhar no sucesso, ou seja, vou transformar a empresa, então eu vou ter uma parcela desse resultado, dessa transformação,
ou dessa redução de custo. Então, isso é um modelo que tem funcionado bem. Venda a mesma coisa. Você fazer o que a gente chama, né, de uma venda comissionada, mas não é desse formato, mas é uma venda por sucesso. Ou seja, em vez de você ter um vendedor, você ter uma equipe comercial até um pouco mais senior, mas num modelo comissionado, onde ele também tem a liberdade de oferecer outros serviços para outras empresas. Então, esse balanço você tem que fazer muito fortemente, tanto numa startup quanto numa empresa em crise. Eu gosto muito do modelo de ecossistema, que cada um tem seu know-how ali, papel. Né? Seu papel. E não tem exclusividade. Então, poxa, eu presto serviço de turnaround para um monte de clientes, né? E eu contrato pessoas que prestam serviço simplesmente de fluxo de caixa, ou uma pessoa que reestrutura a dívida, uma pessoa que faz reestruturação operacional, e eu junto essas pessoas para o projeto. Naquele projeto específico, a gente forma como se fosse uma cooperativa mesmo, mas é um ecossisteminha ali, né? Trabalha por projeto, todo mundo ganha. Eu acredito que o modelo de negócio do futuro é esse. É as pessoas trabalharem, não é nem, olha, eu te falo, não é nem no sucesso. Talvez, eu vou além, é no valor agregado. Vai ter uma métrica de valor agregado. Quanto você agregou de valor para aquele projeto ou para aquele caso. E aí, daquele valor que você agregou, você leva uma parcela até maior do que você ganharia. Mas é um alinhamento muito maior do que o alinhamento hoje da remuneração fixa. Né? Sim. Até trazendo esse tema, acho que é um tema muito interessante até para os seus ouvintes. O que eu percebi no último 2 anos, até com a pandemia, isso alavancou muito fortemente. O que existe lá fora é uma grande contratação de serviço spot, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se você vai contratar o Secato ou o Antoniazzi para funções específicas ou para pedaços de projeto, como você falou. Isso lá fora é muito comum. Por exemplo, a empresa que eu estou prestando serviço hoje, metade dos funcionários dela é por job, né? Ou seja, são pessoas jurídicas que atendem ela por um período específico. Então, 3 meses, 2 meses, 5 meses. Então, o que acontece? Você consegue trazer o melhor expertise, mais senioridade, que se você fosse investir, né, em contratar uma pessoa como essa, você provavelmente não conseguiria. Então, eventualmente, você pode ter até uma remuneração maior para aquela pessoa, mas por um período específico. Então, isso é como se fosse um interim job, né? É por job, e isso hoje no mercado está muito forte. Você tem empresas mundiais que estão fazendo isso e faturando bilhões neste modelo de contratação spot ou contratação por demanda, que a gente chama. E é aquela coisa, não estou nem falando não é nem pejotizar, não tem nada a ver com pejotizar, porque eu não estou pensando na forma jurídica de contratar uma pessoa para ser full time para mim. Eu estou pensando realmente em extrair o melhor da pessoa. Isso. E assim, é engraçado, você pega assim, quem que é o melhor? Você vai comer uma pizza, você não vai no Graal. No Graal você vai de conveniência. Mas você não vai num rodízio de carne comer o melhor sashimi. Você vai naquele sushi man que você conhece, que faz só sashimi. Por quê? Porque ele faz melhor. Ele tem especialização naquilo, ele é especialista. Então, quando você vai numa firma que é muito genérica, provavelmente ela não vai te entregar o melhor. E a mesma coisa, você não vai conseguir reter o melhor profissional numa empresa que não é core da empresa fazer aquilo. Então, é muito mais inteligente contratar fora. Isso. E aí você começa a ter núcleos de pessoas que são especializadas naqueles assuntos. Então eu pego uma empresa que só faz, por exemplo, a gente tem uma parceria com uma empresa que aplica inteligência artificial em turnaround. Sim. Pô, os caras têm lá 170 modelos de pesquisa operacional que eles aplicam na área de turnaround. Os caras são especialistas nisso. Sim. Não sou eu. Eu coordeno o projeto. Né? Então acho que é o que você está falando. Tem que contratar por job, por demanda, por projeto. A empresa ideal, no meu ponto de vista, você tem uma empresa que teria pouquíssimas pessoas sêniores, pouquíssimas, e o resto todo subcontratado para prestar serviço com base na sua expertise. Então, eu vou pegar uma empresa, não vou ter uma contabilidade interna, vou ter uma contabilidade externa que faz para mais 1.000 clientes. Eu usava isso muito na KPMG, Marcelo. Na Atento também. Pô, na Atento, quem que faz melhor contact center? Eu, Atento, que tenho 90 mil pessoas, ou a Unimed, que tem 150 no contact center, eu. Então, eu ia lá na Unimed e comprava. Eu fazia o BPO, que fala, o carve-out, né? Eu comprava aquela unidade de negócios. Por quê? Porque a gente fazia com mais eficiência.
Então, se você tem uma empresa, você tem um contrato lá, vale muito mais a pena você vender esse contrato para alguém que faz melhor do que você, vai ser mais barato, e você põe o dinheiro no bolso. O que eu vejo as empresas hoje, principalmente para projeto e fazer um turnaround, você precisa de de especialização muito em situações muito específicas. Então, no meu caso, eles precisavam de uma pessoa que entendia de turnaround, que falava inglês, espanhol e português, porque é uma empresa multinacional, onde a gente estava fazendo consolidação. Então, eles buscaram aquela pessoa específica. Então, lá fora, esse modelo ele é muito mais desenvolvido e ele está sendo utilizado de uma forma mais frequente. E não tem, como você mesmo falou, não tem nada a ver com pejotização, mas sim para contratação por projeto. Então, você vai contratar aquela pessoa, aquela expertise com escopo definido, né? Ela tem aquele escopo definido e ela vai te trazer aquele resultado definido. E, eventualmente, no sucesso ou não. Aí tem outros modelos que você pode trabalhar isso no sucesso. Então, muito comum na minha área de supply chain, e também de turnaround, você trabalhar para o sucesso. Então, tem um percentual do sucesso que você trouxe para a empresa. Isso também é muito comum. E supply chain, você atua em que área especificamente? Eu trabalhei muito fortemente na área de procurement, mas também trabalhei na área de logística e na área de produção, né? O caso da Ex Machina é na área de produção, mas meu foco sempre foi muito mais procurement. E a Ex Machina, vocês não trouxeram capital externo? Sim, a gente fez uma rodada de investimento de debenturistas. A gente está esperando fazer o ramp-up de novo para a gente fazer aí uma rodada maior. Nesse momento foi um momento de sobrevivência, agora a coisa está andando bem. Pela aplicabilidade que você falou, tem um mercado muito grande para vocês atuarem, né? Muito. O ponto de tecnologia em geral é que você tem um pouco diferente, por exemplo, da gente que trabalha com muito serviço, e essa é uma dicotomia importante e um aprendizado também em tecnologia você tem que investir tudo na frente. Ou seja, você tem que estar com o seu produto pronto ou quase pronto para você começar a vender. Serviço é o contrário, na verdade, você vai vendendo as suas horas. Eu falo que as nossas horas são perecíveis, né? É pior do que jornal, né? O jornal vira... No dia seguinte está ruim. A gente, a cada hora, essa hora já não serve mais. Foi, né? Já foi eliminada. Então, a gente tem um problema de perecibilidade, mas no caso de tecnologia especificamente, e a maioria dessas empresas tem essa dificuldade, você tem que desenvolver. Então, hoje em dia tem vários modelos, modelo Agile e tal, mas você precisa desenvolver ou investir um dinheiro importante antes de você, eventualmente, lançar ao mercado. Por mais seja uma prova de conceito e tudo mais. Então, muda um pouco até a dinâmica do como você faz negócio. Então, por isso que é muito comum esse desenvolvimento ser feito por empresas muito grandes ou por fomento do governo. No caso do Brasil, a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de ter fomento do governo. Falando só um parênteses aqui na questão da hora ser perecível, né? Sim. Quando o cliente chega na minha... Eu estou prestando serviço. Sim. O cliente chega e fala, pô, você pode não me cobrar esse mês? Não te custou nada. Peraí, calma. Você faz peça de automóvel, você deixa um cliente, você vende para o cliente e não recebe? Não. Pô, o que traz sustento para minha casa são as minhas horas de trabalho. Como é que eu vou não te cobrar? Sim. Minha hora já foi gasta, já foi investida. Tem o custo de oportunidade e não é que não teve custo. Tem um custo de eu estar aqui trabalhando. Né? E minha família não vive de horas não pagas. Né? Então, para quem presta serviço, tem ainda essa de, não te custou nada. Não. Né? Então, existe ainda alguns empresários que pensam ainda que, poxa, não é porque você está ali que não está tendo custo de comprar uma matéria-prima que você não está tendo um custo da execução daquele serviço. Né? Isso é um ponto importante. Na verdade, hoje em dia, a gente tem um conceito que é o tal do WIP, né? Que é Work in Process. Quer dizer, quanto das suas horas você trabalhou e efetivamente você não conseguiu, por algum motivo, cobrar. Né? Então, esse é um indicador importante, tanto nas grandes quanto a gente que é pequeno, a gente fala assim, poxa, daquelas horas que eu estava disponível para aquele cliente ou para os vários clientes, eu consegui cobrar todas elas ou não?
E é muito comum o cliente ele confundir o advisory, né, que é você fazer, ajudar aquele cliente a melhorar, com um conselho de amigo. Então, assim, eu brinco que quando as pessoas às vezes me procuram, não, mas eu queria que você me desse conselho. Então, você vai querer uma consultoria ou você vai querer um conselho de amigo? Porque, assim, as pessoas confundem um pouco isso, né? Elas acham que aquela sua hora não tem valor. E ela tem muito valor. Então, não é porque você é amigo da pessoa que você não vai cobrar ela. Então, eu cobro dos meus amigos. Tá certo, tá certo. Meus amigos me cobram também. A mesma coisa. E Marcelo, me fala uma coisa, dessa montagem da Ex Machina aí, né? O que ficou de aprendizado? Assim? Quais foram os maiores aprendizados da startup? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que você montar um business case sólido, a gente fez isso, você também se associar, antes de você até startar, você se associar, o ideal é você se associar a investidores fortes, que tenham possibilidade de chamar aqui numa dor de barriga, numa eventualidade, te cobrir, né? Eu acho que ninguém estava preparado para a pandemia, então acho que foi, mas sim você tem que entender e eventualmente a gente não estava preparado para uma situação de crise como essa. Vocês fabricam as suas próprias Na equipamentos? verdade a gente já estava em desenvolvimento e já estava a gente é um software, mas ele tem sim um hardware. Então os hardwares eram terceirizados, mas o design era nosso, e tinha um custo associado. Então a gente fazia o investimento anterior, e aí tinha esse custo associado. Então quando as empresas não cancelaram, mas ou reduziram suas expectativas de investimento em tecnologia ou de inovação, você tem um impacto natural de que sobrou para trás, né? Que é aquilo que eu tinha comentado. A tecnologia ela é desenvolvida antes, eventualmente, de você oferecer para o seu cliente. Então, acho que o meu aprendizado é escolher os sócios, eventualmente, e sempre olhar como seria uma possibilidade, um pensamento, qual seria o plano B no caso de uma crise muito grande. Acho que ninguém estava esperando uma crise como teve muitas empresas que quebraram, muitas startups que quebraram, teve uma dificuldade de conseguir caixa nesse período. Sim. Então, você deve ter vivido isso nos seus clientes. Então, assim, acho que foi uma situação atípica, né? Mas meu aprendizado, outro aprendizado, mesmo com a expectativa muito alta, sempre faça o mínimo possível, né? O custo menor possível, mesmo que você tenha uma perspectiva muito grande. Essa coisa de você fazer o reforecast o tempo inteiro é importante, principalmente quando você tem uma situação mais de crise. A gente fez isso. O forecast é você sempre fazer, é um forecast que você vai revisando o tempo todo. Isso, na verdade, um replanejamento, né? Você olhar e falar assim, beleza, sua rota era aqui, só que sua rota teve que desviar aí 180 graus por causa da pandemia, no caso, né? O que eu vou fazer e quais são as ações que eu tenho que fazer? A gente teve que fazer isso a toque de caixa, naturalmente, porque a pandemia foi a toque de caixa. Em 15 dias, todo mundo achou que depois de 15 dias a gente estava livre e a gente ficou 2 anos, né? Então, eu acho que foi um caso muito atípico, mas eu acho que o aprendizado da pandemia a gente tem que levar para o resto da vida. Caixa, principalmente, o caixa é fundamental, você vive isso o tempo inteiro. E você saber o seguinte, quem disse que você não vai ter uma segunda pandemia? Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim. E você está preparado para isso? Agora, tem alguns bons aprendizados da pandemia. Trabalho remoto. Você reduziu muito o custo dessa coisa de você ter que visitar cliente. Eu tive clientes onde eu vendi o projeto sem nunca ter visto o cliente pessoalmente. O custo de aquisição de clientes caiu muito. Muito, muito. E consultoria, isso era impensável, você não ter feito uma reunião presencial com o cliente. Teve um cliente, eu peguei para vender projeto? Essa empresa que eu estou inglesa, eu fui conhecer minha chefe depois de 10 meses, desculpa.
Então, assim, é um negócio impensável. A gente gastava viagens, hospedagens e tudo mais. Então, hoje em dia, isso é um bom aprendizado. Outro bom aprendizado é você consegue resolver muito mais coisas num curto espaço de tempo. Então, as ferramentas tecnológicas, como Teams ou como todas as Zoom ou o que seja, o Google Meetings, ajudaram a você a ter um compartilhamento de informação muito mais adequado e você conseguir trabalhar remotamente e trabalhar com recursos. Como você falou, você tinha lá em Teixeira de Freitas uma pessoa que você achava um cara expert. Antigamente você mandava o cara vir para cá, pagava hotel e tal. Hoje você consegue fazer com que ele trabalhe lá, ele vai ter mais qualidade de vida, vai ter menos custo e eventualmente vai ser mais produtivo para você. Não, e essa pessoa que mora longe, remoto, né, ela que custa não está menos, em geral. custa menos e ela está conseguindo ter acesso à educação que antes não tinha. Então a gente está conseguindo formar pessoas nessas regiões remotas. Né? Imagino antes dos cursos EAD. Sim. Né? Uma pessoa que morava numa cidade do interior que não tinha faculdade, tinha que dirigir às vezes ônibus, né? 1 hora e meia para chegar na faculdade todo dia ir e voltar ou morar longe. Né? Não conseguia trabalhar, provavelmente não conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Agora não, essa pessoa consegue, tem acesso. Estou formando mais mão de obra. Né? Essa eu acho que o aprendizado da pandemia é um pouco isso. Assim, as empresas têm que ter muita clareza dos seus custos. Acho que o outro ponto é o custo variável e o custo fixo. E eu acho que é um breakthrough, né? Por exemplo, agora a gente vai passar por um outro, que é as empresas tentando voltar para o trabalho nos escritórios. Você tem já estou observando isso. Eles estão pedindo tal, mas aí existe uma resistência do próprio funcionário. Não, mas eu me mudei para Florianópolis. Direito adquirido. Então, assim, eu acho que as empresas vão ter que entender que talvez o modelo híbrido talvez seja o caminho que vai vingar. Vamos dizer eu vejo muito empresário que muda de opinião. Né? Durante a pandemia é fantástico, acelerou pra caramba a transformação digital, tem que ser remoto mesmo, está funcionando bem pra caramba, vamos lá e tal. E a empresa melhorou a eficiência, reduziu o tamanho do escritório, e o mesmo empresário agora, por insegurança, talvez, com o discurso de que, olha, não, veja bem, eu quero todo mundo aqui, o tempo todo, mas, cara, mas seu custo vai aumentar, tua eficiência vai cair, você vai deixar os seus funcionários muito bravos, porque teve gente que já assumiu o compromisso com a esposa, de buscar a criança na escola, tá morando fora, voltou para o interior. Eu vi um movimento migratório reverso. Pessoas que vieram para São Paulo, amigos meus da Escola Politécnica, que moravam no interior, voltando para suas cidades de origem, para ficar próximos da família, e agora não querem mais voltar. Sim. Então, empresa que não se adaptar, que vai... E tem empresa que não dá. Tem coisa que não dá. Tem atividade que não dá. Mas as atividades que são possíveis, essas pessoas não vão voltar. Então, elas estão aceitando, preferindo ganhar menos do que voltar a trabalhar no escritório. O que eu percebo hoje em dia, existe uma possibilidade de você ter como eu comentei, você pode ter, inclusive, exportação de serviço através disso. Exportação para outros países, né? Então, por exemplo, a concorrência não é mais local. Acho que essa é uma reflexão. Hoje, em tecnologia, em serviços em geral, você pode exportar seu serviço. Acho que essa é uma reflexão para os seus ouvintes, né? Hoje em dia, você pode realmente trabalhar globalmente. Tem um primo meu que mora no interior, né, em Franca. Ele falou, poxa, eu queria ir para São Paulo, eu queria pegar clientes maiores, clientes de São Paulo. Eu falei, mas... Por que você não pega? O que te impede? Não, preciso entrevistar as pessoas, ele trabalha com recursos humanos. Tá, entrevista digital. Divulga em São Paulo, pega um ads do Google e vai divulgar sua empresa em São Paulo. Não importa onde você esteja, se é serviço principalmente. E outra, a gente pode importar serviço também. Né? Eu assessorei algumas startups que contratam devs na Índia. Na Índia. Isso é muito comum. E é mais barato, e por job. E está chegando investment banking também. Contrata modelo de valuation, modelo de book de empresas, em sites que intermediam essas contratações. Então, você pega um garoto lá, um menino que está fazendo faculdade, trabalha para você, né? Aqui no Brasil. Eu acho que assim, tem dois fatores. Essa ponto da globalização e um outro ponto são as várias tecnologias que estão vindo, como o ChatGPT, por exemplo, você que trabalha na Atento, onde você está... Para essa parte de serviço de contact center, você tem um ganho muito grande de eficiência utilizando ferramentas tecnológicas de inteligência artificial. Então, você reduz muito o custo. Eu já acho, recado, quem não está
usando o ChatGPT já está ficando para trás. Sim. Já está perdendo alguma coisa, ou está perdendo tempo, ou está perdendo a chance de aprender. Quem não tem o Copilot, né? Quer dizer, é uma ferramenta que não é para te substituir, mas é para te ajudar a fazer mais rápido, te ajudar a fazer melhor. Então já tem que começar a incorporar isso. Não é uma coisa distante, não é uma coisa que vai vir. É uma coisa que já está em português, já dá para usar, já dá para colocar no seu próprio website, já dá para colocar perguntas e respostas, já dá para colocar numa escola de educação, por exemplo. Então eu vi lá, tem uma escola de educação chamada Link, eu acho. A gente está falando que os alunos vão poder usar o ChatGPT no vestibular. Muda o mindset, porque vai ter que usar. Não adianta achar que não vai usar. Se não está usando, já está para trás. Tem algumas ferramentas até muito interessantes, por exemplo, na nossa área, né, que a gente faz muita apresentação, são ferramentas de inteligência artificial que fazem a apresentação para você. E eu já testei e são incrivelmente boas. Assim, você dá o tema, você dá o índice que você quer e você consegue ter informações muito interessantes. Para quem gera conteúdo é muito legal isso também. Gera para quem conteúdo, tem escola de negócio. Parte de tradução é um negócio que tem ido muito forte. Então, por exemplo, se você tem clientes globais, isso é muito relevante. Então, assim, eu acho que vai ter uma otimização dos recursos, basicamente. Eu acho, e voltando aqui ao tema de virada de mesa, né? Eu acho que quem quer virar a mesa dos seus negócios, né, tem que estar antenado e entender quais são essas ferramentas que podem ser usadas, tanto para aumentar a receita quanto para redução de custo. Quem não vai conseguir virar a mesa, quem não vai conseguir se reestruturar, é a pessoa que for ignorante, não ignorante do ponto de vista de ser mal educado, mas de ignorar mesmo o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Né? O que eu vejo é isso que eu estava comentando até no início, né? A gente iniciou lá atrás, há 20 anos atrás, olhando muito a reestruturação de processos, reestruturação de empresas, organização. Hoje em dia, o que a gente chama de transformação de negócio ou uma virada de mesa do seu negócio, ela está associada não só à reestruturação de processos, mas sempre associada à tecnologia. Então, você trazer ferramentas tecnológicas que vão fazer o seu negócio triplicar de tamanho ou ser 3 vezes mais produtivo, vai fazer com que a sua rentabilidade aumente demais. Sim. Então, assim, a mudança da virada de mesa é exponencial ao contrário do que antigamente, onde você fazia lá a reestruturação, você otimizava os custos, você conseguia 20%, máximo 30%. Hoje você consegue tirar, em alguns casos, 70%, 80% do seu custo. Sim. Então, isso muda completamente o tipo de business. Tá bom, Marcelo. Obrigado. Alguma recomendação adicional aí? Não, eu acho que quem quer virar a mesa? Eu acho que a recomendação eu acho que você trouxe bem, avalia o seu ecossistema onde você está inserido e avalia hoje quem manda não são as grandes empresas, mas sim essas pequenas startups que podem te trazer soluções específicas. E você tem que trazer sempre ter gente especialista, como o Secato, para conseguir juntar essas coisas num ecossistema para fazer uma transformação, para fazer sua virada de mesa. Então, eu acho que ninguém vai trazer uma única solução, mas é um conjunto de soluções que vai trazer a virada de mesa. Perfeito. Obrigado, viu? Nada. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.